Recursos sim e também mais informação. A gente continua falando sobre a hanseníase aqui no estúdio com a gente, a dermatologista Naira Lima. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Por que essa doença se espalha tanto no nosso estado e por que a gente tem essa realidade triste histórica, hein? Então, a hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen e ela é muito comum em países populosos, em estados populosos, e é uma doença que é muito estigmatizada, né? Então, isso atrapalha aí um pouco a busca pela ajuda nos casos de suspeição. Doutora, quais são os primeiros sintomas? Onde é que a gente acende ali o alerta? O que tem que perceber nos primeiros sintomas? As pessoas que estão próximas, às vezes a pessoa acha que é uma manchinha boba. Onde é que acende o alerta para estar procurando ajuda médica? Se você sente dormências, formigamentos, tem edema de mãos, que é um inchaço de mãos, de pés, ou tem manchas brancas, avermelhadas, que lembram as famosas micoses, você deve buscar ajuda porque pode ser sim hanseníase. Infelizmente o Maranhão é o segundo estado no Brasil, né? A gente só fica atrás do Mato Grosso. Então, em caso de suspeição, procurar o dermatologista ou procurar o generalista, o médico de família, para que ele possa fazer aquela inspeção. E, em caso de confirmação da doença, tem que avaliar todo mundo que mora junto com aquela pessoa. É uma doença que é transmissível pelo contato respiratório ou com gotículas de saliva, mas precisa que a pessoa tenha um contato prolongado com aquele paciente ao longo do dia. Porque um paciente também que já iniciou um tratamento, já está em alguma fase do tratamento, essa doença já está controlada ali naquela casa, né? Isso é uma coisa muito importante ser reforçada. Uma das coisas importantes ser reforçada não é pelo contato, né, com as lesões, então não há necessidade de isolamento desse paciente e uma vez identificado precocemente, iniciado o tratamento, fez a primeira dose, ele já não transmite mais nada, então ele não precisa se afastar do convívio familiar, ele não precisa se afastar do trabalho. Doutora, por que o Maranhão é o segundo estado do país com maior número de casos? É falta de informação? Acho que aqui é uma mistura de tudo isso, né? Falta de informação, é um estado que tem um quadro, um cenário um pouco mais pobre, aquele estigma, aqui nós tínhamos aqueles leprosários antes, né? Quando você fala em hanseníase, geralmente aquele paciente não recebe bem aquela notícia, então é isso que tem que ser reforçado. O tratamento precoce é eficaz, evita a transmissão, evita sequelas e assim que ele inicia o tratamento, que é gratuito, é fornecido pelo SUS, ele já não está mais transmitindo nada. Então acho que aqui a nossa maior missão é disseminar a informação para que esse paciente busque ajuda se tiver algum sinal de suspeição, alguma mancha nova, perda de pelo, alteração de sudorese, dormências, inchaço nas mãos, nos pés, para que ele seja diagnosticado e tratado precocemente. Essa identificação ela pode ser feita ali num posto de saúde, um profissional da saúde básica mesmo. Ele já pode fazer essa identificação. Um médico da saúde básica, aquele médico de família, ele tem conhecimento para fazer a identificação e geralmente de forma clínica a gente já consegue fechar esse diagnóstico. Em casos em que há dúvidas, você pode recorrer a alguns exames, né? Pode fazer a biópsia, você pode fazer a baciloscopia, então tem outras formas aí de complementar essa investigação se for necessário. A gente está falando do diagnóstico, mas como é que é feito esse tratamento? O tratamento é feito com comprimidos, com medicações por via oral. Isso é feito de forma supervisionada e em casa. É o mesmo esquema terapêutico para as formas paucibacilares, a grosso modo falando, são os que têm menos lesões, e para os multibacilares são os que têm muitas lesões, só muda o tempo de tratamento. Esses paucibacilares usam por 6 meses e os multibacilares por 1 ano. Doutora, se o tratamento não é iniciado, se a doença evolui, além das consequências sociais que aquela pessoa acaba se isolando, quais são os outros problemas? Em geral, no paciente não tratado, que demora muito para procurar ajuda, aí ele pode ter sequelas motoras, atrofia de músculos, dores, né? São as neurites, inflamações oculares. Então, para evitar esse tipo de complicação, o tratamento precoce ajuda. E para os pacientes que já têm complicações, existem aí outras formas de abordar também todas essas complicações para que minimize os danos do bacilo. Doutora Naira Lima, muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos aqui.